Opa! Tudo bem com você? Oh, estamos aqui no espaço! E aí, que viagem! Cada dia esse gol inventa uma coisa. Senhoras e senhores, vamos começando falando já diretamente ao que interessa. Hoje, se você estiver assistindo essa live no dia certo, hoje à tarde, você tem uma provinha sobre os exercícios que eu vou fazer aqui agora. Mas muito mais importante do que se dar bem na minha prova é você se dar bem no vestibular, tá bom? Então eu quero que você preste atenção comigo nos exercícios que nós vamos resolver da sua apostila número 3. Apostila número 3. Pega lá a apostila 3. Que página? Vamos abrir. Eu estou devendo um exercício da aula passada. Então você vai abrir na página 105. 105. 105, vamos pôr na tela para você agora. Aê! Esse exercício aqui, ó, cadê minha mãozinha aqui? Aquele ali, aquele lá. Tá bom? Dá para ler aí? Não? Acho que não, né? Vamos ampliar esse exercício que está muito pequeno. Bom, o exercício número 6 é um exercício sobre força elétrica, certo? Força elétrica resultante. Vou fazer ele aqui porque eu estou devendo. Só para você ir sabendo, ó, nós vamos resolver os exercícios 6, o 7, e aí eu vou para a próxima aula e nós vamos resolver os que eu estou devendo, tá? Então você vai avançando na sequência, nós vamos resolver os exercícios até a página 112. Vai ficar longa essa aula, vai ficar longa, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Determine a aceleração instantânea, ou seja, intensidade, direção e sentido, sofrida por uma partícula pontiforme de quantidade de carga 1... Só estou vendo se eu estou enquadrado ali. 1 microcoulomb negativo e de massa 1 grama. Abandonado no vértice P do triângulo equilátero de lado 3 metros. Do esquema a seguir. Despreze a ação da gravidade. Então não tem gravidade, tá? Apesar de ter massa, não tem gravidade. Nós não vamos desenhar força-peso. Então qual é a aceleração adquirida? Quando eu pegar uma carguinha de valor menos 1 microcoulomb e colocar essa carguinha bem aqui no ponto P, ó. Vou colocar uma carguinha bem aqui, ó. Qual será o valor que essa carguinha aqui, qual será o valor da aceleração adquirida por este corpinho, tá bom? Se é um triângulo equilátero, né, como disse o texto, são todos os lados de mesmo tamanho. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui comigo, ó. Vamos lá. Desenhar as forcinhas. Essa carga aqui embaixo, ó, olha só, uma carga positiva, que quando age nessa daqui, que é uma carga negativa, mais com menos se atrai. Então ela vai ser puxada para cá, ó, com uma força que eu vou chamar de F, tá bom? Tá bom. Essa carga aqui da esquerda é uma carga negativa, que com uma carga negativa vai sofrer, elas vão ter uma repulsão. Ixi, espera aí. Nossa, não era para acontecer isso. É que eu estou tentando usar a régua, não deu certo. Vamos lá então. Tentar fazer sem régua mesmo. Vai aparecer uma força F aqui. É que eu não consigo ainda, eu estou treinando. Ó, uma força F aqui. Essa força F tem o mesmo valor que essa. Por quê, Guma? Porque o par de cargas, ó, aqui é uma carga de 100 com uma carga de Qzinho de menos 1, né? Lembra que essa carga Qzinho aqui, ela vale, em módulo, ela vale, o valor dela é menos 1 microcoulomb. Então é uma carga de 100 com uma carga de 1. E aqui, na direita, aqui, ó, uma carga de 100, essa daqui, com uma carga de 1. Certo? Então, na verdade, nós temos a mesma força. Sabe o que seria legal? Se esse ângulo aqui, ó, fosse 120 graus. Opa! E Guma, porque o triângulo equilátero tem o ângulo interno 60. Então ele é 120. Por que seria legal se fosse 120? Porque aí você deve se lembrar da nossa aulinha, que na aulinha eu disse para vocês que quando duas forças tiverem mesmo módulo, e o ângulo entre elas for de 120, a força resultante é igual ao valor da própria força F, que nesse caso vale quanto? K, Qzão, Qzinho, tudo em módulo, tá? Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Vamos calcular então. K, 9 vezes 10 a nona. Qzão, 100. Micro, que é 10 a menos 6. Qzinho, 1 micro, que é 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 3,
ao quadrado. Todo mundo sabe que 3 ao quadrado é 9, 9 vai embora com 9. Não se esqueça que esse 100 aqui é um 10 ao quadrado. Então ficou 1 vezes tudo isso aí, né? Então vai ficar força resultante é igual a 1 vezes 10 elevado a 9 mais 2, 11. 11 tira 12 menos 1, que é a mesma coisa que 0,1 newtons. Tá, mas não é a força resultante que eu quero a aceleração. Aceleração. A força resultante eu não desenhei ali, né? Onde é que está a força resultante ali, Guma? Desenha para nós. Faz a regra do paralelogramo, né? Ó, vem aqui, ó, tum, 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 tum. E aqui, ó, tum, 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 tum. A força resultante vai estar bem aqui no meio, assim, ó. Essa é a força resultante, certo? Então essa aqui é a força resultante que a gente acabou de calcular. E você deve saber que força resultante, vou fazer aqui do meu lado aqui, ó. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Então a aceleração vai ter que módulo? Força resultante, que é 0,1, que eu calculei ali embaixo, dividido pela massa, né, porque a massa passa dividindo, dividido por 1 grama. 1 grama, só que tem que passar para quilo. 1 grama é 1 milésimo de quilo, certo? Divide por 1000, então 10 a menos 3. 0,1 dividido por 1, 0,1. O 10 a menos 3, quando sobe, vira 10 a terceira. Nossa, 10 a terceira, isso aqui vai dar, anda 3 casas, 1, 2, 3, vai dar 100 metros por segundo ao quadrado. É uma baita aceleração. Esse é o módulo da aceleração. Mas ele quer, além do módulo, que é a intensidade, ele quer também direção e sentido. Gente, a direção e sentido da aceleração é sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Então é só você descrever, né? Direção é a mesma da força resultante representada na figura. Beleza? Deu uma bugada aqui. Figura. Fechou? Fechou, mano. Fechou. Beleza, vamos embora para o outro exercício. Não vamos perder tempo. O exercício número 7. Em um truque de mágica, um mágico levita um objeto utilizando a força elétrica. São fixadas no ponto A e B do teto de uma sala 2 pequenas esferas eletrizadas com carga 100 microcoulombs. Então vamos lá. Essa carga A aqui vale 100 microcoulombs e essa carga B aqui vale 100 microcoulombs. Essas cargas estão fixas no teto, entenderam? O cara fixou 2 cargas lá no teto e aí ele vai colocar. A mágica consiste em posicionar um corpo eletrizado com uma carga de menos 1 microcoulomb bem no ponto C. Então aqui no ponto C, ó, ele vai colocar uma carga de menos 1 microcoulomb. E aí, quando ele colocar essa carguinha aqui, ó, essas outras duas vão interagir com ela e ela vai ficar levitando. Por quê? A carga aqui, ó, B, ela é positiva. A carga A, ela é positiva. E carga positiva faz o que com a carga negativa? Atrai. Então vai ter, opa, não faz isso. Então vai ter uma força F para cá, que é a interação dessa Qzinho aqui, ó, com essa B. Essa força vai chamar de F. Então, ó, separado por uma distância 3, uma força de 100 com uma carga de 100 com uma carga de 1. E do lado de cá, agora o que o bicho pega, porque desenhar desse lado para mim é bastante complicado. Mas vamos tentar bem devagarzinho. Isso é uma reta, tá? É uma força assim. Não, a força é reta, tá bom? É uma força F que tem o mesmo valor daquela. Por que tem o mesmo valor? Porque, de novo, é um par de força de carga 100 com 1 distante 3 metros. Ai, seria bom se o ângulo aqui no meio fosse 120 de novo, né? Será que é? Bom, agora não dá para saber. O que dá para saber é que aqui tem 3, de um lado tem 3, do outro tem 3, né? E aí é um triângulo isósceles, pelo jeito esse aí, né? É um triângulo isósceles. Bom, eu sei que essas duas forças vai resultar numa força aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Tum, 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 tum. E essa aqui, né? Tum, 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 que é a regra do paralelogramo. Vai dar uma força bem aqui no meio, que é a força resultante. A pergunta do exercício... Cadê a pergunta? Essa aqui é a força resultante. A pergunta do exercício é a seguinte. Determine a massa do corpo que deve
possuir para que ele permaneça em equilíbrio no ponto C. Admita que a permissividade do ar tem valor próximo da do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, e utilize G como 10. Ah, aqui tem gravidade. Se tem gravidade, vai ter força-peso. E para ele ficar paradinho ali, o que tem que acontecer? A força resultante tem que ser igual à força-peso. Sim ou não? Sim ou não? Essa força-peso, essa força resultante, na verdade, pessoal, vê se você enxerga comigo. Ó. Essa força resultante, vou desenhar aqui de outra cor para você enxergar. Concorda que essa força F aqui, ó, ela vai ter uma componente Fy aqui, vou chamar de Fy, e essa também vai ter uma componente Fy aqui, ó. Então, quem é essa força resultante? É 2 vezes essa força Y. Todo mundo enxergou isso? 2 vezes a força Y, né? Então, ó, a força resultante, ela, vamos anotar aqui no cantinho, a força resultante, ela vale, deixa eu fazer de outra cor, né? A força resultante vale 2Fy. Força resultante vale 2 vezes a força Y. E a força resultante, como a gente já viu ali, para ficar em equilíbrio tem que ser igual ao peso. Tá, mas quem é a Fy? Vamos chamar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, chamar ele de θ, tá bom? Agora eu vou ter que redesenhar porque já ficou uma bagunça aí, né? Você consegue enxergar esse triângulo aqui, ó, essa altura aqui, deixa eu escolher uma outra cor, senão você não vai enxergar, essa altura aqui, ó, bem aqui no meio, que seria essa altura aqui, ó, deixa eu desenhar aqui primeiro, ó, essa. Quanto vale? 1,5, né? Olha aí na sua apostila que aqui já está tudo rabiscado. Então, nós temos uma altura aqui que vale 1,5 metros. Aí nós temos aqui, ó, um ladinho aqui que vale 3 metros. Aí aqui é perpendicular, fecha o triângulo aqui. Não é isso? Sim ou não? E eu chamei esse ângulozinho aqui de θ. De θ. Então, pessoal, note que a componente Fy, ela deu bem aqui, ó, não deu? Ó? Era para dar mais reto, tá? Que é difícil para mim para eu fazer reto aqui, ó. Era para dar bem aqui, a Fy. Então, quem é a Fy? Fy é o valor da F vezes... a Fy está com ou sem o ângulo? Está com, então é cosseno de θ. A Fy é F cosseno de θ. E quem é o cosseno de θ? Olha para o desenho. Cosseno de θ. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno. Então vai ficar assim, ó, Fy é igual a F vezes cateto adjacente, 1,5 sobre hipotenusa. 1,5 sobre 3 dá meio. Cosseno de que ângulo é meio? Sim ou não? Entendeu o que eu quis dizer? Fy igual a F vezes 1,5 sobre 3, isso dá meio. Pensa comigo, cosseno de qual ângulo? Cosseno de qual ângulo dá meio? Tempo. Cosseno de 60. Nossa, não acredito. Não acredito que esse ângulo é 60. Por que você não acredita, Guma, que esse ângulo é 60? Porque lembra que eu falei lá no começo? Ai, seria tão bom se esse ângulo aqui, ó, fosse 120. Porque, de novo, igual a gente fez no outro exercício, pessoal, se a força resultante, se o ângulo for 60 e as duas forças forem iguais, e são, então a força resultante eu posso calcular como sendo simplesmente F resultante igual ao valor de uma das Fs. Tudo bem, a gente ia chegar nisso do mesmo jeito. Ó. Se eu continuasse essa conta aqui em cima, ó, eu ia chegar nisso do mesmo jeito. Mas agora fica muito mais fácil de achar a força resultante. Para que eu quero a força resultante? Para achar o peso. Para que eu quero o peso? Para achar a massa. Então, essa força F, que é a força entre duas cargas, vai ser K, deixa eu ver se cabe aqui, se não vai pegar em mim, vezes, estou de olho aqui, para ver se não pega no meu zóio aqui, K vezes módulo de Qzão, vezes módulo de Qzinho, tá bom, não vai mais, não vai pegar aqui no meu boné, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. A força resultante vai ser 9, 10 a nona. Ô, Guma, essa é a mesma força que a gente calculou no outro exercício, não é? Ó, no outro exercício aqui, ó. Era 9, Qzão era 100, a outra era 1. E a distância era 3. E aqui? E agora? Mesma coisa, né? 9,
100 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 3 ao quadrado. Ou seja, a gente já fez essa conta no exercício anterior. Vamos adiantar porque tem muito exercício para fazer hoje. Isso dá 0,1 newton. E essa força resultante é igual a peso. Então, peso também vale 0,1 newton. Tá, peso é massa vezes gravidade, que vale 0,1 newton. Então, a massa é só passar o G dividindo, 0,1 dividido por 10. Isso dá uma massa de 0,01 kg. Ou, se você quiser fazer vezes 1000, uma massa de, se eu não errei nenhuma continha, 10 gramas. 10 gramas. Só andar a casa 3 vezes. Tudo bem? Certo? Beleza, 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 beleza? Muito bem. Atenção. Já vamos direto, cara. Vamos direto, porque o negócio aqui é tenso. O exercício 7, a gente tinha feito a letra A na aula. Esse aqui, ó. A gente já tinha feito a letra A na live. Ficou faltando fazer a letra B e a C. Só que para ganhar tempo aqui eu vou fazer só a letra B, porque se eu for cobrar na prova vai ser a letra B, tá? A letra C depois você tenta sozinho. Então vamos lá rapidamente, ó. Duas partículas com carga Qzão, 4 microcoulombs, então essa carga aqui embaixo, ó, 4 microcoulombs. Ah, pessoal, para quem não sabe, não falei, devia ter falado isso no começo. Eu falei a página 105, né? Nós estamos na página 105, tá bom? Isso aqui é ainda exercício da aula passada. Vai começar o exercício já já, peraí. Já estamos com, nossa, 16 minutos. Eu vou ter que dividir em dois, tá? Eu vou dividir em dois. Se você chegou até aqui, você vai entender. Vou dividir em dois. Vou fazer a aula, na próxima aula eu faço a aula da prova, tá bom? Essa matéria aqui ainda não é a da prova. Essa aqui foi da prova da semana passada. Mas pode aparecer porque é continuação. Então vamos lá, Qzinho. Ué? Esse exercício é o 7? Não, pera aí que eu pulei alguma coisa aqui. Esse exercício 7, ele tá... Ah, tá. Agora eu achei. Nossa, estava bem atrasado, né? Esse exercício 7... Ah, esse é a continuação da live. Ele está na página 109 agora. Página 109. Para terminar aquele da live, tá? Então vai ficar assim, ó. Duas partículas eletrizadas. Essa aqui vale 4 microcoulombs e essa daqui vale 1 microcoulomb, tá bom? Certo? Beleza. O valor do vetor campo elétrico resultante no ponto A. Vamos lá, porque esse aqui é assunto da prova. Eu achei que não fosse, mas é assunto da prova. Carga positiva, essa carga aqui, ó, Qzão, vai gerar um campo saindo. Campo saindo, que eu vou chamar o E do Qzão. Essa carguinha Qzinho também é positiva. Como é que é o campo de uma carga positiva? Saindo. Saindo. Eu vou chamar aqui de E do Qzinho. Esses dois E têm o mesmo módulo? Não, né? Apesar de estarem à mesma distância, o E do Qzinho vai ser menor, porque a carga aqui é uma carga menor. Então, vou até desenhar esse vetor um pouco menor, ó. Vou dar um trabalho da pega desenhar o vetor desse lado aqui. Vou desenhar de novo, só que um pouco menor. Tá. Seria isso aqui, tá bom? Isso aqui é o E do Qzinho. É o E gerado pela carga Qzinho, tudo bem? Tá bom. Ele quer a resultante aqui. Então, a resultante, se a gente fizer paralelogramo, o que vai dar fazendo pela regra do paralelogramo? Vai dar assim, ó. Um paralelo ao E Qzão, um paralelo ao E Qzinho. Eles se cruzam aqui. Então, bem aqui vai estar o E resultante, ó. Epa! Ele vai estar meio inclinadinho para lá, tá? Tô tentando, mas está difícil. Aí, esse aqui é o E resultante. Qual o valor desse campo elétrico resultante aqui? Gente, que ângulo forma entre o EQzinho e o EQzão? 90 graus. Então, quando dois vetores formam um ângulo de 90 graus, o que a gente usa? Pitágoras. Então, vamos lá? Primeiro, vamos achar o EQzão. EQzão, como é que era a fórmula do campo elétrico a partir de uma carga geradora? K, módulo da carga geradora, dividido pela distância que você quer até o ponto, que é L, ao quadrado. Certo? Aí, o que nós temos aqui? Deixa eu ver se vai caber aqui, se não vai pegar em mim. K, 9 vezes 10 a nona. Ih, já pegou. Abandona, vamos aqui para baixo. E, Qzão. É o 9 vezes 10 a nona.
o K. Esse é o K, Qzão. 4 microcúlombo, que é 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pelo L. Ih, Guma, ele não deu L. Verdade, hein, amigo? E agora? Como é que você faz se ele não deu L? Rapaz! Bicho pegou, hein? Bicho pegou. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Se eu pegar uma linha bem aqui, ó. Deixa eu usar uma outra cor aqui. Se eu pegar uma linha aqui, ó. Certo? Perpendicularmente. Aí aqui. Encontra-se no vácuo, separada, afastada por 3 metros. Olha só. Esse pedacinho aqui vale 1,5, né? Ó, que é da carguinha até a metade aqui, ó, né? Que aqui é metade, ó. Perpendicularmente, se o triângulo é isósceles, então aqui é 1,5. Isso aqui eu vou chamar de H. E aí, pessoal, olha bem. Só um detalhe, esse E resultante, ele não é alinhadinho com... Eu preciso descobrir o valor desse L, porque eu preciso da distância dessa carga aqui até essa, ó. É esse L aqui que aparece lá na formulinha. Quanto será que é esse L aí? Eu vou fazer assim, pessoal, ó. Por enquanto, eu vou deixar esse L quadrado. Não vou ter que achar, não tem jeito. Vamos lá, L quadrado. Vai, vou ter que fazer. Eu tô com medo de... Já tá longo o vídeo, né? Ixi, já tá com 21 minutos. Então, vamos lá. Quanto vale esse L, então? Vamos calcular esse L. Eu não sei, que eu tô com uma impressão de que eu tô... como é que fala? Ai, Guma, pelo amor de Deus. Eu falando que eu tô achando que tá faltando dado. Aqui tem um ângulo de 90 graus, ó. Então pensa, pessoal, se aqui vale L e aqui vale L, né? Se aqui vale L e aqui vale L, esse 3 metros aqui embaixo, é diagonal. Esse 3 metros aqui embaixo é diagonal de um quadrado. Então, a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2. A diagonal desse quadrado é 3, passo raiz de 2 dividindo, então L é 3 sobre raiz de 2. Que quando eu vou elevar ao quadrado lá, vai ficar L ao quadrado, quando eu elevar ao quadrado, que é o que eu preciso lá na fórmula, vai ficar 9 sobre 2, que é 4,5, tá? Então vai ficar assim, ó. Aqui embaixo, ó, vai, continua. 4,5. Então, vamos simplificar. 9 dividido por 4,5 vai dar 1,2. Então, E do Qzão vai dar 1,2. Vezes 10. 9 tira 6. Dá... 2 vezes 4. Não posso esquecer do 4. Aqui dá 2, né? 9 dividido por 4,5 dá 2. Vezes 4 dá 8. Não posso esquecer. Gente, eu estou apavorado porque o tempo ficou longo. Eu não queria que isso acontecesse, mas agora já foi. 8 vezes 10 a 9 tira 6. 3 newtons por coulomb, que é a unidade de medida. Quase pegou em mim aqui. Unidade de medida. Isso aqui é o EQzão. Quanto vale o EQzinho? Se a distância é a mesma e a carga é 4 vezes menor, então o EQzinho vai ser 1/4 de EQzão. Como é que eu descobri isso? Repete, Guma. A carga Qzinho aqui, ó, a carga Qzinho, ela é 4 vezes menor do que essa e ela está à mesma distância. Então ela gera um campo 1/4 do outro. Então o EQzinho vai ser 1/4 de 8, vai dar 2 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Tá bom. Tá bom. Agora é só fazer Pitágoras. Então o E resultante, para encerrar essa aula, né? E resultante, comecei tão empolgado a aula e ela foi ficando longa, eu fui ficando desanimado, fui murchando. Você também deve ter murchado aí, né? E resultante quadrado é o EQzão quadrado mais o EQzinho quadrado. Por que eu estou fazendo Pitágoras? Porque as forças são perpendiculares entre si, tá bom? Não esqueça disso. Então vai ficar 8 ao quadrado, 64, vezes 10 a terceira ao quadrado, 10 a sexta, mais 2 ao quadrado é 4, vezes 10 a terceira ao quadrado é 10 a sexta. 64 com 4, isso vai dar 68, 10 a sexta. Agora eu preciso tirar a raiz. Então, o E resultante
é só tirar a raiz daquele número lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui o número aproximado. Eu vou colocar aqui já o número aproximado, tá? 68 a gente teria que decompor. O 10 a sexta, quando sai da raiz, sai 10 a terceira. Então 68 decompondo vai dar 2. Deixa eu melhorar esse número aqui. 2 vezes 10 a... Cadê? 2 vezes 10 a terceira vezes raiz de 17. Tá bom? Certo? Só fazer uma conta, conferir aqui se eu não errei. Então vai ficar... Só um pouquinho. Isso. Porque 68 é 4 vezes 17, tá bom? Só estava confirmando. 4 vezes 17. Esse 68 aqui, ó. 4 vezes 17. Aí, quando está dentro da raiz, o 4 sai, o 17 fica. Newtons por coulomb. Ah, eu sei que você não gostou, eu também, tá? Ficou muito longo. Bom, vou parar esse vídeo aqui, combinado? Já vou gravar o outro aqui na sequência. E aí, pra gente combinar é o seguinte. Esse que eu vou gravar na sequência serão os assuntos da prova, tá? A gente vai fazer aqui 2 exercícios, ou um exercício para encerrar essa aula, já vou fazer o outro. Esses exercícios são os que eu vou cobrar na prova nesse estilo, além dos adicionais que eu vou indicar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até já! Não sei se chegou até o fim, até já!